Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite, tá? Cujo título é Prepare-se para a vinda de Cristo. Prepare-se. Pastor, desde que eu me converti, eu estou ouvindo falar de que Jesus vai voltar. Eu diria para você, eu também, eu me converti em 80. Desde essa época eu estou ouvindo falar que Jesus vai voltar. Vai voltar? Vai, claro. Com certeza. Irá voltar. Mas há tantas coisas que ele precisa fazer aqui, né, queridos? Há tantas coisas que nós precisamos entender, mas pode preparar-se, porque ele está voltando. O mundo mudou, queridos. Né? E nós estamos vendo sinais, sim, muitos sinais, a respeito dessa questão da vinda. Eu não queria entrar nessa questão escatológica, até porque, né, tomaríamos muito tempo aqui. Mas eu queria chamar você a atenção no sentido de, se você está preparado, vamos lá para Lucas, capítulo 12, verso 40. Lucas 12, 40. Vamos ver o que Jesus fala a respeito disso, amém? Lucas 12, 40. Sempre que nós temos que estar pautados na palavra de Deus, amém? E precisamos nos embasar nessa palavra que nos dá, que é o nosso porto seguro. A palavra de Deus, ela nos dá segurança. Lucas 12, 40, diz assim: Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos o esperais. Presta atenção no que Jesus está dizendo. O Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus. Virá em que momento? No momento em que você menos espera. Quando você pensa que não, ele vem. Voltou? E vai pegar muitos de surpresa, infelizmente. Por isso que nós temos que nos preparar, queridos. Né? Foi até pregado aqui pelo pastor Marcílio que das parábolas das 10 virgens, né, 5 estavam preparadas, 5 prudentes, 5 não estavam preparadas. Nós temos que estar preparados, queridos, porque a volta de Cristo é em uma ocasião inesperada. Precisamos estar alertas, ou seja, preparados. Mas preparados em que sentido? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, sobre mim. Eu me lembro que, só para fazer uma comparação, para os irmãos entenderem o que é estar preparado. Eu me lembro que, né, quando eu estava para casar com a minha adorável esposa, né, pouco tempo atrás, né, coisa assim de alguns anos só, né? Eu comprei uma casa em Itaúna, né, que eu morei lá. Vamos ser mais honestos, um barracão, né? Ela até perguntou assim, eu até perguntei para ela, você quer que eu compre uma casa ou um barracão? Eu tinha dinheiro para comprar uma casa ou um barracão? Ela, uma casa, mas aí eu comprei um barracão, né? O dinheiro dava para comprar um barracão. E lá em Itaúna, queridos, era um barracão velho, vamos colocar mais claro, né? Telhado antigo, sabe aqueles telhado antigo, aqueles telhado que quando chove lá fora e lá dentro também, né? É desse tipo de telhado, tá bom? Né? Só que eu, na minha ingenuidade, eu achava que estava preparado, né? Não, o barracão tá bom demais, está tudo preparado, né? Pode vir qualquer chuva, pode vir qualquer coisa, que não vai ter nada, né? Aí quando a primeira chuva que deu, misericórdia, né? Aí eu só via assim, parecia que estava realmente nevando, né? Não é nevando, estava chovendo lá dentro também, né? Que a coisa estava feia, sabe, queridos? Ou seja, em outras palavras,
eu não estava preparado para a casa, né? Não estava preparado para a chuva, eu não estava preparado para as intempéries que eu estava para enfrentar. Situação bem difícil, né? Na época realmente era bem complicado, apesar que Deus também não estava preparado para algo que aconteceu na época. Quem lembra aqui? Lembra não, vou nem perguntar não, porque a maior parte não vai levantar a mão mesmo, né? Na época do governo do Fernando Collor, eu comprei a casa um mês antes dele. Quem lembra dessa história? Dele, ali ó, tem alguns irmãos aqui mais, né, amadurecidos, vamos dizer assim, tá bom? Vamos dizer velhos, mais amadurecidos, que lembram disso. Na época que ele tirou o dinheiro de todo mundo do banco. Você tinha dinheiro no banco? Ele tirou o dinheiro de todo mundo. Só que eu comprei o barracão. Quem pegou o meu dinheiro, quer dizer, quem vendeu, né, o barracão é que perdeu o dinheiro. Um mês. Por quê, queridos? Porque na época estava uma inflação alta e tudo mais, a situação era crítica mesmo, né? 90%, quem tinha dinheiro na poupança ficava assim, 90% do dinheiro, você tinha, tipo assim, se você tinha R$1.000, no mês que vem já era 1.900, a coisa louca, e todo mundo queria realmente ter dinheiro na poupança, e eu fiz o contrário, foi comprar um barracão, bem ruinzinho, mas comprei, porque eu ia casar, né, graças a Deus que eu ia casar, né, que ele salvou, né, enfim, mas eu não estava preparado para tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, ninguém estava preparado também para esse episódio aí do Collor ter, né, com a sua equipe econômica, tirar o dinheiro, ninguém estava esperando isso, mas tirou. Muita gente, infelizmente, na época, né, se alguém que conhece a história que sabe, tem gente que suicidou, queridos, tem gente que vendeu fazenda, perdeu tudo. Eu lembro de um cara que entrou com um carro, era um Chevette, né? Ele entrou no banco, ele quebrou a porta do banco e entrou lá, e eu quero meu dinheiro, e acabou. Foi uma loucura na época, porque ele não estava preparado. Não estava preparado para essa loucura que foi feita na época, né? Entendeu, queridos? As pessoas ficaram, né, desesperadas, eu lembro até hoje, desesperadas. Eu fiquei tranquilo, porque eu tinha comprado a casa, estava no meu nome, né? Sabe, queridos, essa ilustração é para você entender o seguinte, prepare-se para não ser surpreendido, porque é no momento que você não espera, como ninguém esperava naquela época acontecer uma coisa dessa. Você esperava que a pandemia viesse? Que uma coisa dessa viesse no mundo inteiro? Alguém aqui esperava? Não. Quando você pensa que não veio, não é verdade? Quando você pensa que não, né, e está perdurando, né? Apesar que alguns já estão dizendo que até final de fevereiro ela está indo embora. Vamos ver, mas uma coisa é certa, ninguém esperava. Da mesma forma, queridos, como cristão, olha, prepare-se. E preparar como? Aproveite a liberdade de estudar a palavra, orar, estar firme, para que nenhuma tempestade te pegue de surpresa, amém? Entenda o seguinte, aproveita enquanto, né? Aproveita enquanto não aconteceu ainda. Porque vai acontecer, e quando acontecer vai pegar muita gente de surpresa. É por isso que Jesus disse, no momento que você não espera. Eu citei esses exemplos aqui, é para você entender que é no momento que a gente não espera. Porque alguns podem dizer, mas está demorando Jesus voltar. Olha, querido, um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, então, não sei. Pode ser que seja até daqui a 50 anos, 100 anos, não sei. Ou pode ser amanhã também. A gente não pode afirmar, não pode dar data, mas uma coisa é certa, é no momento que você não espera. Prepare-se. Antes da volta de Cristo,
né? Nós não temos tempo para viver, exercer nossas crenças, né? Refletir o amor de Jesus em nossos relacionamentos com os outros? Temos. Então vamos aproveitar, vamos levar a palavra para aqueles que precisam do amor do Senhor, né? Vamos demonstrar amor para aqueles que precisam, né? E tantas pessoas, queridos, que hoje estão carentes de ser amados. Quantas pessoas estão carentes, estão sentindo falta, né, de alguém ali para poder cuidar, para poder amar realmente aquela pessoa, para cuidar de uma palavra amiga, uma palavra de Deus. Quantas pessoas estão assim? Eu até me lembro, né, hoje eu estou cheio de história, mas eu até me lembro de quando eu estava estudando, né, no pré-vestibular, eu fazia pré-vestibular Pitágoras, lá em BH, Belo Horizonte, morei lá um tempo, estava fazendo pré-vestibular, e eu estava querendo fazer para medicina, né, e eu lembro que era muitos estudantes, né, e cada sala de aula lá tinha cerca de 200 estudantes, eram salas enormes, e estávamos lá, até que um colega meu, eu e um colega meu, olhamos assim, nós éramos os únicos crentes, pelo menos é o que a gente achava, né? E a gente percebeu a carência daqueles estudantes, nós percebemos o quanto que aquelas pessoas precisavam ser levadas a palavra para eles, a carência daqueles jovens que lá estavam. Então nós resolvemos falar de Jesus, né, no intervalo lá, né, do cursinho, né? Teve zombaria? Muita, né? Teve tudo que é tipo de comentário, né? Aos crentes aí, né? Todo tipo de comentário, até os professores, né, faziam chacota da gente e tudo mais, mas só que estava incomodando, porque a gente estava levando a palavra para alguns jovens, e nós estávamos ganhando esses jovens para Cristo, né? Esse colega meu, eu, estávamos nessa, de repente apareceu crente, né, que não imaginava que era crente, né? Pelo menos ele não se identificava, mas aí ele, não, eu sou, mas eu estou assim meio afastado, não sei o que e tal, e começou também, sabe, queridos, o que eu quero dizer com tudo isso é, se nós não tivéssemos feito isso, talvez com esse trabalho, né, eu acredito que muitos hoje são convertidos, são crentes, quem sabe até pastores, não sei, né, ou profissionais liberais, mas evangélicos, que creram no Senhor. O que eu quero dizer, querido, não perca tempo, e nem se intimide com o que vão falar de você. Prepare-se para a vinda de Cristo e não perca tempo. Há pessoas que dependem de você para levar a palavra. Se Deus quisesse que os anjos pregassem, Ele já teria feito isso. Não é os anjos que vão fazer isso, é nós que estamos aqui. Ainda há tempo. Por que Jesus não voltou ainda, pastor? Porque Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele não quer que ninguém se perca. Talvez seja porque tem muitas pessoas ainda para ser salvas. Amém? Há muitas pessoas, muitas vidas que precisam, né, de ouvir a palavra, e nós precisamos, queridos, não perder tempo, né, em nenhum momento, nós não podemos perder tempo, nós precisamos levar a palavra, porque há muitos que estão, né, sem esperança. É o que a Silvia disse aqui, né? Disse aqui na hora que ela estava ministrando. Agora eu vou assumir a célula lá na faculdade. Glória a Deus. Na minha época de faculdade, né? Eu comecei a fazer engenharia e não terminei por causa do Collor, né? Mas enfim, né, eu lembro que nós tínhamos a ABU, que era a Associação Brasileira de
como é que é? Bom, a ABU era um grupo de universitários que levava a palavra dentro da universidade, é isso, tá? Enfim, nós não perdíamos tempo de levar a palavra, como a Silvia também está fazendo, assim como muitos. Nós não podemos, queridos, aonde você estiver, né, nós temos que levar a verdade a essas pessoas. Agora, vou dizer para você que eu fui, né, eu e meu colega, no caso, né, voltando à história lá do Pitágoras, fomos criticados, né, houve muita chacota, houve muita coisa, sim, houve, muitas, tá? Mas nós não importávamos com isso, ao contrário, nós continuamos a pregar a palavra, sabe, queridos, porque se nós formos, né, dar importância a essas chacotas, ao que está acontecendo e pararmos, nós estamos dizendo, olha, está difícil, né? Porque, queridos, nós estamos indo na contramão de direção desse sistema que está hoje no mundo. E precisamos ter coragem de levar ainda a palavra para muitos que estão nessa geração, né, que hoje está se adentrando aí na internet, que está vendo muitas, né, pela internet, muitas críticas, muitas coisas que estão colocando. Nós precisamos ser corajosos, queridos. Deus está procurando homens e mulheres, jovens e jovens, né, e crianças também, corajosos, para levar a palavra e continuar levando com amor e carinho, amém? Sabe por quê, queridos? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, você crê nisso? Quantas pessoas que precisam de ouvir ainda falar do amor de Cristo? Então não perca tempo, não se intimide também com o que vão falar de você, não se intimide. As pessoas que estão prontas para o retorno do Senhor, do seu Senhor, sabe, queridos, não são temerosas, mas prontas e dispostas a testemunhar, amém? As pessoas que estão prontas, por isso que eu estou dizendo, prepare-se, porque não pode haver temor no teu coração, mas você tem que estar pronto para testemunhar, para falar, disposto a testemunhar do amor que há de Cristo Jesus na tua vida, amém? Porque você não veio aqui à toa, é porque você foi conquistado pelo amor de Cristo Jesus na tua vida, amém? Nós fomos, né, resgatados, e nós podemos sentir esse amor de Cristo em nossas vidas, é tão gostoso, não é isso? Então, querido, vamos compartilhar, não sejamos egoístas, mas que as pessoas possam ver que verdadeiramente Cristo vive em nós, Ele é a esperança da glória. Então não seja temeroso, mas esteja pronto para testemunhar qual é a razão da tua fé em nome de Jesus. Sabe, eu fico olhando, às vezes eu fico lendo, né, sobre Paulo, né, o quanto que aquele homem, ele não perdia tempo algum em testemunhar sobre Cristo. Eu fico impressionado, né? Então ele vamos dizer assim, quando eu leio as suas histórias e releio, e já leio de novo, eu fico mais impressionado ainda, porque, por exemplo, apedrejaram Paulo em determinada cidade, se não me engano, perto de Corinto, né? Enfim, lá eles apedrejaram a Paulo, e a Bíblia diz que ele estava como morto, né? E só que a Bíblia diz que no dia seguinte, depois dele ter sido apedrejado, depois dele ter sido, né, as pessoas terem tentado matar ele, a Bíblia simplesmente diz que ele levantou e foi levar a palavra de novo. Quem é que faz uma coisa dessa, queridos? No mínimo a pessoa ficaria, né, temerosa, não vou levar mais não, porque nossa, lá a coisa está feia, não. Ele levava a palavra mesmo nessa situação, porque ele entendeu qual é o chamado dele, né, para o Senhor Jesus.
de levar a palavra. Imagina, aquele homem realmente foi levantado ali, e se não fosse por ele e os outros apóstolos e pela igreja daquela época, nós não estaríamos aqui hoje, não é verdade? Se eles tivessem se acovardado, se eles tivessem perdido a esperança, nós não estaríamos hoje aqui, queridos. As futuras gerações que virão, precisam também de nós, para que nós venhamos a levar essa palavra de geração a geração, até que Cristo volte, amém, queridos? Você crê nisso? Você crê? Você quer ser usado pelo Senhor nesse sentido? Amém? Deixa Deus te usar, amém? Então, esteja pronto, né? Porque as pessoas que estão prontas para o retorno do seu Senhor, não são preocupadas, mas confiantes, elas confiam, né? Essas pessoas confiam no Senhor, elas vão confiar, confie no Senhor, e Ele vai, né, te abençoar, amém? Essas pessoas não são avarentas, mas são generosas. Essas pessoas estão sempre dispostas a dar, a não só trazer dízimo, oferta, mas a dar, porque entende que o papel da igreja é continuar aquilo que Jesus havia deixado para nós. O papel da igreja é dar continuidade a esta obra que já tem 2000 anos, amém? O papel da igreja é dar continuidade, porque o reino de Deus é implantado no coração dos homens, amém? Até que Cristo volte e implante, né, definitivamente na terra, né, aquilo que Ele irá fazer. Mas enquanto não acontece, o reino de Deus é implantado no coração dos homens, para a glória do nome do Senhor, amém, queridos? Enquanto há tempo, temos que continuar, né, levando a palavra de uma maneira generosa, não preguiçosa, mas diligente, né? Nós precisamos ser diligentes, não preguiçosos na palavra, amém, queridos? Então, que sua vida possa ser mais parecida com a de Cristo, né? Para que nós continuemos a pregar essa palavra, que sua vida continue sendo parecida com a de Cristo, para que quando Ele vier, você esteja pronto a saudá-lo alegremente, né? Para que quando Ele vier, Ele diga para você, né, seja bem-vindo, né? Ou seja, meu servo bom e fiel, você que fez aquilo que eu mandei, né? Você que foi fiel àquilo que eu havia dito, né? De levar a palavra, amém, queridos? Porque, queridos, pessoas são mais importantes do que coisas, pessoas são mais importantes do que qualquer outra coisa que você faça nessa vida. Então entenda, as pessoas, Deus espera de você que você faça o seu papel, e você continue com essa, né, levando a palavra em nome de Jesus, né? Pastor, mas as pessoas não querem ouvir, as pessoas estão com os ouvidos tapados. Querido, entenda o seguinte: elas podem até estar com o ouvido tapado hoje, mas a semente ela vai ficar e ela vai produzir frutos. Se você orar, Deus vai fazer a obra na vida dessa pessoa em nome de Jesus, amém? Essa semana eu encontrei uma determinada pessoa, né, que ele, né, uma pessoa conhecida na cidade, tudo mais, empresário e tal, mas ele estava dizendo para mim que não, eu falava assim com ele: olha, o problema, fulano de tal, é o pecado é que mata a pessoa, que está acabando com esse mundo e tudo mais. Mas ele, né, ele disse: não, eu não acredito em pecado, eu não acredito em nada disso, eu acho que é o homem que é responsável por isso, tal e tal. Mas aí eu fui levando com a ousadia a palavra para ele: não, é o pecado, a palavra de Deus fala assim, assim, assim. Não, eu não acredito na palavra, porque essa palavra foi escrita por homens e tal. Ele foi levando por esse ângulo, né, e eu fui falando: não é assim, porque isso aqui já foi questionado por várias pessoas, historiadores e tudo mais. Essa palavra, ela tem sim respaldo, sim, tudo mais, né? Até que ele foi começando a ficar perturbado. Aí eu dei uma pausa para ele. Mas uma coisa certa, a semente foi lançada, né? Toda vez que eu vejo ele, eu estou lá, né, dando uma cutucada nele, no bom sentido, para que a semente venha germinar, amém? Para fazer a diferença na vida dele, para que ele se arrependa enquanto, né, não seja tarde para ele, amém, queridos? Então é isso, você tem que insistir, você tem que ir lá, né? Ah, mas o fulano não ouve, não tem problema, continue levando a palavra, e Deus vai fazer a obra em nome de Jesus, amém? Lá em Lucas capítulo 12, verso 42 ao 44, nos diz também o seguinte, sobre a vinda de Cristo:
ao que o Senhor lhe asseverou. Quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para ministrar-lhes sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Do que Jesus está falando aqui, queridos? Né? Que comparação, que analogia que ele está fazendo aqui. Queridos, Jesus está prometendo uma recompensa para os que são fiéis a Ele. Aqueles que administram seus bens, quer dizer, fazem aquilo que Deus mandou fazer. O que é que Ele mandou fazer? Fazer discípulos. Não é isso? Nós não somos uma igreja que faz discípulos? Ide fazei discípulos. E o que é fazer discípulo? Bom, é você primeiro viver aquilo que você está pregando, para começar, porque para você, né, fazer um discípulo, esse discípulo ele tem que ser seu imitador, como você é de Cristo, não é isso que Paulo diz? Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa história, não olha para mim não, porque eu sou falho, né, olha, né, e tudo mais, olha para Jesus. Bom, ele vai olhar para você, porque a criança, por exemplo, pergunta qualquer criança aqui, a criança, por exemplo, ela olha para os seus pais, é ou não é? Não olha? Olha sim, ele olha, né, eles observam o tempo inteiro a atitude dos seus pais. Os pais não podem dizer assim, ó filho, não olhe para mim não, porque eu sou falho e tal, viu, eu não sou modelo para você, não. Queira ou não queira, eles vão olhar para você. A criança espiritual é a mesma forma. Eu lembro quando eu era novo convertido, que eu olhava assim para determinadas pessoas, né, que eram os meus, vamos dizer, não usávamos a palavra discipulado, discípulo, tudo mais, mas eram as pessoas que eu entendia que eram os meus pais espirituais, que cuidavam de mim. Eu olhava para eles. Eu olhava para as atitudes deles, eu olhava para o caráter deles, eu olhava para ver se eles realmente estavam, né, vivendo aquilo que eles estavam falando. E se eu via que não estava, né, veja bem, queridos, não é que a pessoa tem que viver uma vida, né, toda certinha, ele tem que ser honesto. Por exemplo, um pai tem que ser honesto com seu filho. Eu, por exemplo, né, tenho que ser honesto com o meu filho. Ó, filho, eu errei nesse ponto aqui. Tá, eu errei, você me perdoa e tudo mais, eu estou sendo honesto, porque eu estou sujeito a erros, né? Assim um pai espiritual também da mesma forma, né? Mas a verdade é que eu olhava para os meus pais espirituais, eu estava olhando para eles e tinha eles como exemplo, certo? Então, o que eu quero dizer, queridos, é que você tem que ser fiel, né, a Deus, você tem que ser fiel ao Senhor, você tem que estar, né, fazendo aquilo que Deus te deu. Deus te deu o quê? Vidas para você cuidar, vidas para você poder, né, dar exemplo também, para que você não seja surpreendido, né? E Jesus promete recompensa para os que são fiéis? Sim, se você é fiel, Jesus vai te recompensar. Amém? Eu lembro, né, por exemplo, quando eu comecei minha jornada aí, ao entregar minha vida ao Senhor e Salvador, né? Lá na década de 80, como eu havia dito aqui, eu já denunciei já a minha idade, tem jeito, minha idade não, né, meus anos aqui, de convertido. Queridos, eu tive desafios, tive decepções, muitas decepções com os homens, né, decepções com crente, né, eu lembro até hoje que eu abri uma livraria evangélica, eu estava todo empolgado, né? Novo, convertido, né? Livraria evangélica, eu nunca falei isso para ninguém, né? Agora que eu lembrei disso. Uma livraria evangélica na igreja e tal, né? Estava lá, tinha um espaço lá na igreja, eu abri então a livraria, e todo entusiasmado, era LP, né? Naquela época era LP, né? Aquelas
aquele livro, o pessoal comprar e tal, e eu vendia todo alegre, né, para os crentes, né, fiado, vendia fiado, até que eu fui percebendo que os crentes fiéis não me pagaram, né, eu fui, né, quando eu penso que não, um cheque meu lá, que eu tinha comprado aliás, um cheque meu não, um cheque de um determinado cliente, voltou, porque não tinha fundo, né, aí né, e eu fui só passando por essas decepções, meu Deus, crente que não paga, misericórdia, como é que pode uma coisa dessa? Eu não entendia isso, na minha cabeça não entrava não, queridos, como assim? Crente não paga a conta, não paga? Como pode ser um negócio desse? Que falta de caráter e tudo mais, pensava comigo, né? Sabe, queridos, passei por todas essas decepções, vamos dizer assim, desafios, né? Só que, queridos, Deus nunca me deixou na mão. Ele supria as minhas necessidades, amém? Eu nunca deixei, querido, o Senhor, por causa de decepcionar, por causa de crente, ou de não sei quem, nunca deixei o Senhor por causa disso, nunca, amém? E é esse o segredo, persevere, você tem que olhar, sim, mas pastor, você não acabou de falar que tem que olhar para aquela pessoa que é o seu pai espiritual, sim, tá, mas ele está sujeito a erros. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que ser exemplo, seja exemplo o tempo inteiro, mas infelizmente vai haver aqueles que não vão ser exemplo não, né? Mas eu entendo o seguinte, você tem que continuar independente dele ou dela ou de alguém, tá? Não deixe se abalar por pessoas que se dizem cristãos, que te decepcionam, tá? Apenas persevere no Senhor, continue, porque Deus vai te recompensar no final das contas, amém? Porque Deus está olhando o teu coração, Deus olhava para o meu coração, Ele sabia das minhas necessidades, das minhas angústias na época, Deus sabia o quanto que eu estava sendo lesado, por exemplo, né? Deus sabia de todas essas coisas, mas Ele supria as minhas necessidades em Cristo Jesus, Ele supriu e eu não deixei de ser suprido, amém? Então, o que eu quero dizer, queridos, é que embora possamos decepcionarmos, né, com as pessoas, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, e Ele vai, né, suprir para você, mesmo que você esteja passando por um turbilhão de problemas, acredite, vai passar, amém? Vai passar e você se tornará mais forte ainda, amém? Porque à medida que você vai adquirindo experiência no Senhor, Deus vai te fortalecendo ainda mais, né? À medida que você vai crescendo no Senhor, Deus vai te fortalecendo ainda mais, amém? É por isso que nós temos que passar pela prova dando glória a Deus, porque aí Deus vai te recompensar, Deus vai te recompensar, se você vai se tornar um homem ou uma mulher cheio da presença do Senhor, e nada vai te abalar, porque, queridos, crente que fica assim, qualquer coisa que, né, acontece, ele, não vou deixar, não quero saber de mais nada, não quero saber de ser crente, porque isso, porque fulano e tal, querido, isso é meninice, né, né, nós precisamos crescer, nós precisamos nos tornar fortes, amém? Amadurecidos, não é qualquer coisa que me abala, porque eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, amém? E Ele é poderoso, então, querido, vamos continuar firme na nossa fé, independente de qualquer coisa, e Deus vai sim te abençoar, e tudo aquele turbilhão de problema que você está passando, vai passar, porque Deus estará contigo, homem e mulher valente, seja, né, o que for, Deus estará contigo, e Deus, assim como falou com Josué, né, vai conquistar Jericó, porque eu estarei contigo, homem valente. Também você vai conquistar Jericó, ou seja, os seus problemas, aquilo que você está passando, porque Deus estará contigo também, em nome de Jesus. Você vai se tornar mais forte, você vai enfrentar desafios maiores ainda, amém? Por exemplo, né, os desafios que eu enfrento hoje, né, não são bem maiores do que os desafios que eu enfrentei há alguns anos atrás,
Mas por quê? Porque na época, alguns anos atrás, eu não estava pronto para suportar tamanhos desafios. Eu ainda era uma criança em Cristo, eu estava ainda crescendo, eu estava amadurecendo, mas à medida que Deus vai, trabalhando comigo, vai trabalhando, eu vou aperfeiçoando em Cristo, e aí Deus vai fazendo a obra, e aí eu vou me fortalecendo, e quando eu vou fortalecendo, Deus vai abençoando, e eu vou me tornando mais forte em Cristo Jesus, amém, queridos? Receberemos, queridos, recompensas aqui nessa terra? Sim, nós vamos receber recompensas aqui nessa terra também, mas a nossa recompensa celestial serão muito melhores do que podemos imaginar, amém? Deus tem uma coisa maior ainda para a tua vida, Por exemplo, eu sempre estudei, tá, queridos? Sempre estudei, continuo estudando, e continuo e não vou parar de estudar, tá? E é porque é importante, estarmos preparados, por exemplo, para o mercado de trabalho, para tudo, precisamos estar preparados. Não há idade para parar, amém? Não há idade para parar. Tem alguém aqui que já parou de estudar? Já estou, numa idade tal, então agora eu parei. Não pode parar de estudar, não. Não pode. Você tem que continuar estudando. Você tem que ser desafiado. Eu gosto quando eu vejo alguém falando assim, eu vou estudar, eu vou voltar a estudar, eu vou, continuar estudando. Amém, glória a Deus, faça isso mesmo, tem que estudar mesmo, Não pode parar não, queridos. Pode não. Às vezes eu fico, ouvindo, eu vou aposentar, e aí eu vou parar com tudo. Mas como assim vai aposentar e parar com tudo? Como assim? Você vai fazer o quê? Não, eu vou aposentar, e você vai ficar lá, na cadeira de balanço, por exemplo, ficar lembrando do passado? Ó vida, ó morte, ó azar, estou ficando velho, daqui a pouco eu vou morrer. Não, querido, para com isso. Nós temos que, continuar firme, estudando, perseverando, amém, queridos? Quando Paulo, queridos, ele foi, quando ele estava para ser morto, para ser executado, ele já era velho, mas você pensa que ele parou? Não parou não, aquele homem parava, ninguém parava ele de pregar o evangelho, não. Você acha que a guarda pretoriana, os romanos lá, eles não ouviram o evangelho daquele homem? Claro que ouviram, porque ele não parou, e ele estudava, sabe que nós não podemos parar. Sim, então voltando aqui, nós precisamos preparar sim, não há idade para parar, você precisa estudar, amém? Jovem, acabei o meu, não é segundo grau mais não, como é que é? Ensino médio, Na minha época era segundo grau, tá, queridos? Estou velho mesmo, a coisa está feia. Ensino médio, parou o ensino médio, faz faculdade, vai estudar, querido. Hoje está tão fácil, meu Deus. Eu falei que eu fiz pré-vestibular, na época, você não imagina como era difícil. O primeiro vestibular que eu fiz na minha vida era 60 por uma vaga. Complicado demais. 60 por uma vaga, agora não. Agora as faculdades estão assim, vem cá, está quase enlaçando o estudante, não é verdade? Não é assim? Mas ainda é caro, pastor. Então faz online, eu fiz online, estou fazendo online, ainda vou fazer ainda mais. Sabe, queridos, o que eu quero dizer é que não há idade para parar de estudar, não. Você tem que continuar. Agora, isso é importante, mas deixa eu te falar, o meu preparo maior é para o meu Senhor Jesus, amém? Isso eu não abro mão, não. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho N coisas para resolver no dia. Sim, eu tenho, muita coisa. Já acordo 6 horas da manhã e já vou resolver muita coisa. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é meu TSD. Isso eu não vou. O que é TSD? Tempo sozinho com Deus. Eu não abro mão. O meu preparo para o meu Senhor Jesus, esse não pode ser aberto mão de jeito nenhum. Por quê? Porque eu quero ser um obreiro aprovado, amém?
A gente tem, queridos, continuar firme, né? Não abrir mão de valores, e um valor que eu preciso, né, e preciso cultivar na minha vida, e você precisa cultivar na sua vida, tá? É o valor de buscar a Deus todos os dias, orando e lendo a palavra, né, estudando a palavra. Você não pode abrir mão desse valor, de jeito nenhum. Estudar, né, no mundo secular, amém, tudo bem, vai estudar mesmo, você precisa estudar, nós precisamos estudar, queridos, porque se as nossas faculdades estivessem cheias de crentes, cheias de homens de Deus e mulheres de Deus lá, nós não estaríamos nessa situação hoje não, tá? Porque tá, o que tem de professores que estão infelizmente levando, ensinando os nossos, né, a juventude hoje, no sentido contrário do cristianismo, não é brincadeira, mas se nós tivéssemos lá, né, entrado nessas faculdades e tudo mais, e sermos, né, influenciadores de opinião, porque eles são, tá, que não estaríamos nessa situação não, mas eu volto a dizer, mas você precisa estar também preparado, né, na palavra também, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa realmente ser um obreiro aprovado também, amém, queridos? Então prepare-se para dar o seu melhor aqui nessa terra, amém? Você tem que se preparar para dar o seu melhor nessa terra, amém? Eu até brinquei no início aqui que eu estou estudando inglês, estou mesmo, tá? Estou aprofundando, tem uma menina ali que, né, está me ajudando também, porque eu achei que eu ia dar um show, né, ela no inglês, e aí eu passei, foi aperto, que ela sabe o present continuous, né, não é isso? Né, o past e tudo mais, ou seja, eu que estou tendo que aprender com a jovem, mas não tem problema, eu estou aprendendo, amém? Sabe o que, queridos? Nós precisamos dar o nosso melhor aqui nessa terra, nós precisamos aprender sim. Pastor, por que você precisa aprender inglês, hein? Deixa eu te falar, querido, qual que era a língua na época dos apóstolos? Né? O grego, tá? Eles eram, mas espera aí, Pedro não era judeu? Era, eles falavam qual língua? Eu acho que era o hebraico, o hebraico mesmo, ou o aramaico, um pouco do aramaico também. Mas Pedro não escreveu uma carta? Escreveu. Qual língua? O grego. Ele estudou, ele sabia, o Pedro analfabeto, é esse Pedro mesmo, entendeu? Por quê? Porque a língua universal da época era o grego. Qual que é a língua universal hoje? Inglês. É por isso que nós precisamos também, é por isso que eu entendi a necessidade. Daqui a pouco também eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, ele vai vir, né, em nome de Jesus vai vir, vou trazer um pastor norte-americano, nós vamos estar pregando também, amém? Amém? Você está achando que é brincadeira? Não, eu estou entrando em contato com eles, porque, sabe, queridos, não é por causa disso também não, é porque eu entendo que nós precisamos continuar, né, em nome de Jesus, levando a palavra a todos os confins da terra, amém? Quem sabe até nos Estados Unidos também, em nome de Jesus. Aleluia? Nós não estamos abrindo congregações, né? Então vamos abrir lá também, né? Amém? Então prepare-se para o Senhor Jesus, para a sua vinda, que certamente vai acontecer, amém? Mas prepare-se para esse dia, né? E para o último versículo que eu queria aqui compartilhar com os irmãos, é Lucas 12, verso 48, amém? Que diz o seguinte, capítulo 12, verso 48, contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, e aqui, queridos, ele fala uma palavra muito dura, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Isso aqui, queridos, é muito sério. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito ainda será requerido. Prepare-se, querido, porque Deus é um Deus que nos dá todas as oportunidades do mundo para nós
fazermos aquilo que Ele quer que façamos. Porque Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Porque Jesus nos diz como devemos viver até que Ele volte. Devemos esperar por Ele? Amém, sim. Mas trabalhar diligentemente e obedecer às suas instruções. Às vezes eu fico vendo, queridos, algumas atitudes, né, de cristãos, que às vezes fica brincando de ser crente. Só que Deus, nosso Deus é um Deus sério, amém? Ele não brinca. Quando Ele falou isso, Ele está falando sério. Ele ama, com certeza, Ele ama todos nós indistintamente, muito. Só que Deus também vai cobrar. Nós temos que entender, querido, que a palavra dEle, ela será executada. Quanto mais recursos, quanto mais talentos e entendimento você tiver, mais você deve usá-los de maneira eficaz. Nós precisamos, sabe, queridos, usar os nossos talentos. Pastor, eu não tenho talento. Tem, querido. Que seja um talento, mas você tem. Nunca enterre seu talento. Não faça como naquela parábola dos talentos. Não enterre seu talento. Porque você tem talento. E você precisa usar esse talento para a glória de Deus. Aqui é uma igreja que você tem oportunidade de usar esse talento. Sim, tem. Eu sempre digo, né? Pastor, por que você está abrindo trabalho ali, tal, em outro lugar? Porque o talento das pessoas que estão ministrando agora, né? Os irmãos lá em Icaraí, Mangabeira, estão sendo colocados em prática. O seu também. Daqui a pouco nós vamos começar também o trabalho com as crianças. Olha, mais pessoas estão, né, dispostas a trabalhar com as crianças. Glória a Deus, é o seu talento. Deus vai te abençoar, Deus vai te usar nessa área também. Glória a Deus por isso. Use o seu talento, querido. Use aquilo que Deus, sabe, tem para você. Prepare-se. Isso que é preparar para a vinda de Cristo. Enquanto Ele não vier, seja usado pelo Senhor naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus, sabe, te dá até hoje. Eu lembro que eu tinha uma ideia sobre meu compromisso com o Senhor Jesus na década de 80. Eu tinha uma ideia. Deus, né? Uma ideia. Só que aí eu fui crescendo em entendimento. Aí na década de 90, 2000, 2010, agora 2022, né? Pouco mais, bem mais amadurecido do que na época. Mas eu nunca deixei de segui-lo por tribulação nenhuma e tudo mais, porque eu sabia que Deus queria usar um talento que eu tivesse na época. Deus queria me usar. Deus queria usar a minha vida para alguma coisa. Porque é tão importante, queridos, que nós venhamos a ser usados por Ele. Você vai enfrentar luta? Vai. Dificuldade? Vai. Vai ter uma hora de você vai dar vontade de desistir? Vai. Vai ter hora que você vai dar vontade de você parar? Vai. Mas continua, persevera, porque o segredo dos vencedores é a perseverança. Amém? Aquele que persevera, ele vai ser mais do que vencedor. Os vencedores são os que perseveram. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não é isso que a palavra de Deus fala? Aquele que persevera. Então, não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Não desista dos sonhos.
que Deus te deu, essa grande mulher de Deus que o Senhor levou agora, né, recentemente, Ludmila, que compôs essa música, Não Desistas dos Seus Sonhos. Ela desistiu em algum momento, querido, dos sonhos dela? Não, ela não desistiu. Mas por que Deus permitiu que ela passasse por uma situação daquela? Não sei, mas uma coisa eu sei, ela não se deixou abater com essas situações, ela continuou dando testemunho, ela continuou até que o Senhor a levou, mas não importa, ela continuou, ela não desistiu dos seus sonhos. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, amém? Aconteça o que acontecer, não desista jamais da sua fé, amém, queridos? Mesmo que você não entenda o porquê de muitas coisas, às vezes você não vai entender, Deus, mas por que o Senhor está permitindo tal coisa na minha vida? Não desista dos seus sonhos, amém? Deus não nos considerará responsáveis pelos dons que Ele não nos deu, mas todos nós recebemos suficientes dons e responsabilidades que nos manterão ocupados até a volta de Jesus. Então, aproveite o dom que Deus te deu e use-o para a glória do nome do Senhor, amém? Fique de pé, queridos. Eu queria, nessa noite, orar por você, para que você esteja preparado para esse grande dia, o dia que o Senhor voltará. Pode ser que seja na nossa geração, pode ser que não seja. Uma coisa certa, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, amém? Então você tem que estar preparado a todo momento. E eu queria orar por você, você que nessa noite, quer ser usado de uma maneira especial, aquilo que Deus te deu, você sabe muito bem, um dom que Deus te deu, não sei qual, não importa, mas que talvez esteja um pouco apagado, não sei, ou talvez, você parou, você por um momento desistiu, parou, não perseverou, mas você quer continuar firme no Senhor, você quer continuar na presença do Senhor, você quer, continuar para a glória do nome do Senhor, para que o Senhor te use, você esteja bem preparado, para que aquele dia não nos surpreenda, amém? Não venha pegar a gente desapercebido. Então você que tomou e que quer realmente ser usado pelo Senhor, amém, queridos? Você pode, fique à vontade, você pode vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você, fique à vontade, mas uma coisa certa, deixa Deus te usar nessa noite, deixa Deus usar a tua vida, Deus quer usar o teu coração, Deus quer usar a tua vida, amém? Você que quer realmente, vem aqui, pode vir, não tem problema, porque Deus quer te usar ainda mais. Há muitas pessoas, sabe, queridos, que Deus vai usar muito, tremendamente, sabe, mas Ele quer realmente que você tome essa posição diante dEle, você tome essa posição diante do Pai, amém? Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma vida que realmente venha, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, ó Deus, eu quero realmente ser usado pelo Senhor. Então, querido, agora peça ao Senhor, se há mais pessoas que gostariam de ser usado por Deus, querido, fique à vontade. Nós vamos cantar essa música, mas eu quero que você fique bem à vontade, para que o Espírito de Deus fale no teu coração, para que Ele te use, para que Ele venha a ser, em nome de Jesus, para que você seja um instrumento na mão dEle. Espírito de Deus, comece agora a falar esses corações, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, ó Deus, eu coloco diante do Senhor estas vidas agora, ó Pai,
ó Deus, que vieram, ó Pai, reconhecendo que precisam do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que precisam de Ti, que tomaram coragem para vir à frente e dizer: Deus, eu quero. E esses que estão, Deus, na igreja também, Deus, em nome de Jesus, eu te peço agora, Pai, ó Deus, venha operar, venha, Deus, falar esses corações agora em nome de Jesus. Pai, se faça a Tua vontade nessas vidas agora, que se faça a vontade do Senhor nessas vidas agora em nome de Jesus. Pai, se cumpra a Tua vontade na vida desse homem, na vida dessa moça, na vida desse homem, em nome de Jesus. Ó Deus, vem operar para a glória do Teu nome, Deus. Espírito de Deus, faça a Tua obra agora, Pai, nesses corações agora em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor, porque o Espírito de Deus, Ele quer que você entenda, Ele quer te usar, Ele quer fazer a obra na tua vida, em nome de Deus, Ele quer usar a tua vida. Então derrame-se diante dEle, derrame-se diante do Senhor. Você que veio nessa noite, você que desafia e diz: Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, Deus, eu quero, Pai, que o Senhor seja glorificado através desta vida, dessas vidas, em nome de Jesus. Espírito de Deus, opera agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, vem sobre essa vida, deixa o céu descer na tua vida, deixa o céu descer no teu coração, na tua vida, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, começa agora a operar, falar, em nome de Jesus.